Duas barras A e B de um mesmo metal, isto é, com o mesmo coeficiente de dilatação, são aquecidas a partir de 0 graus Celsius. Qual dos gráficos deste problema mostra corretamente como os comprimentos das duas barras variam enquanto a temperatura é aumentada? Tá joia? Beleza. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver, analisar esses gráficos aí, né? Bom, nós temos aí que são gráficos, né, do comprimento em função da temperatura. Beleza? Então, do comprimento, né, em função da temperatura. Então, todos eles, né, do comprimento em função da temperatura. Beleza? E aí, então, ele dá duas barras, não é isso? E aí, o que a gente pode observar aqui, certo? Ele fala que as duas barras são aquecidas a partir de 0 graus Celsius. Então, se a gente olha no eixo horizontal, que é o eixo da temperatura, certo? Na origem aqui, ó, em todos os casos, o que a gente pode observar? Ó, esse pontinho aqui, ó, corresponde ao comprimento inicial da barra A, beleza? E esse pontinho aqui, ó, corresponde ao comprimento inicial da barra B, certo? Então, eu vou convencionar isso aí. Então, ó, observem que aqui, ó, né, aqui, certo? O comprimento inicial a 0 graus Celsius, que é a partir do momento que eu vou começar a analisar o problema, o comprimento inicial da barra A é sempre maior do que o comprimento inicial da barra B. Beleza? Então, o que eu vou falar aqui? Ó? Eu vou falar o seguinte, ó. O L0A é maior do que o L0B em todas as situações. Beleza? Certinho aí? Então, esse é um dado importante. Tudo bem? Bom, aí o que pede, né? Para a gente marcar aí qual que está correto, né? Qual que representa essa relação entre comprimento e temperatura, certo? Agora, o que a gente pode observar aqui? Ó, se a gente olha o gráfico A, certo? As duas retas estão paralelas, né, visualmente aí. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que o coeficiente angular dessa reta e dessa reta são iguais. Beleza? Já na alternativa B, aqui o que a gente tem? Que o coeficiente angular da reta A é maior do que o coeficiente angular da reta B. Lembrando que o coeficiente angular, né, está relacionado com a inclinação da reta. Não é isso? Nesse caso aqui, ó, o coeficiente angular da reta B é maior do que o coeficiente angular da reta A. Não é isso? E nesses dois casos aqui, né, elas são paralelas no eixo horizontal. Tá? Então, qual que é a ideia? Observe que a gente tem que, então, tentar descobrir, certo? Num gráfico de comprimento em função da temperatura, o que o coeficiente angular, não é isso, significa. Tá joia? Então, ó, lembrando que, vamos lá, a dilatação linear, não é isso? A gente sabe que o ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Não é isso? Beleza. Ó, então vamos lá, mas quem que é ΔL? Mas ΔL não é exatamente o comprimento final menos o comprimento inicial? Então eu vou substituir isso aqui. Por quê? Em todos os gráficos eu tenho comprimento em função da temperatura. Então deixa eu substituir aqui. Ó. O ΔL então vai ser L menos L0 igual a L0 alfa ΔT. Beleza aí? Joinha. Beleza. Mas eu não tenho no eixo horizontal ΔT, eu tenho temperatura. Então, eu sei que o ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Tá joia?
Nesse caso desse problema, a temperatura inicial é 0 graus Celsius, certo? Então, o que eu posso fazer? Esse T0 aqui é zero. Então, o meu ΔT vai ser exatamente igual à minha temperatura. Joia? Então, se eu substituo isso aqui, vamos lá? Então, vai ficar L menos L0 igual a L0 alfa T. Não é isso? Beleza. Olha, já deu uma clareada boa aqui, ó. Então, olha só, eu tenho L menos L0. Os meus gráficos são de L em função de T. Então, eu vou isolar o L aqui, ó. O L, então, vai ser, ó, L0 mais L0 alfa delta T, né? Desculpa, T. Ó, vamos lá. Opa. Então, o que eu encontrei aqui? Vamos lá? Vamos analisar aqui. Eu encontrei uma função que relaciona o comprimento L e a temperatura T, certo? Então, quais são as minhas variáveis aqui, ó? São L e T, concordam? Então, eu já vou ter que colocá-las de cor diferente aqui, ó. O L e o T. Coloquei de preto aqui, ó. Beleza aí? Então, ótimo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que verificar, não é isso? O que o coeficiente angular significa. Então, a gente sabe, né? Ó, o L é a variável, certo? Dependente, nesse caso. E o T é a variável independente. Quem multiplica a variável independente é exatamente o coeficiente angular. Lembra o seguinte, ó, uma função afim do primeiro grau, não é isso? Não é um y igual a ax mais b, certo? Nesse caso aqui, quem que é o nosso y? O nosso y corresponde ao L, não é isso? E o nosso x corresponde ao t. Então, o coeficiente angular A, ele vai corresponder a quê? Ele vai corresponder exatamente esse termo que multiplica a variável independente aqui. Então, nesse caso, o nosso coeficiente angular, que eu vou chamar de A, é exatamente L0 alfa. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Se eu olho, então, certo? Se eu olho esses gráficos aqui, ó, certo? Se eu olho esses gráficos aqui, certo? O coeficiente angular desse gráfico corresponde ao produto do comprimento inicial vezes o alfa. Beleza aí? Então, observe o seguinte. O alfa é o mesmo, porque é o mesmo material. Certo? Ou seja, o coeficiente angular, certo, vai ser maior quanto maior for o comprimento inicial. E qual comprimento inicial é maior? O comprimento inicial maior é da reta A. Beleza? Então, ó, vou anotar isso aqui, ó. A reta A possuirá um coeficiente angular maior que a reta B, pois L0A é maior do que L0B, certo? Ou seja, a reta A ela tem que ter uma inclinação maior do que a reta B. Então, se a gente olha esses gráficos aí, ó, em qual deles a inclinação da reta A é maior do que a inclinação da reta B? É exatamente a alternativa B.
Tá joia? Então esse é um problema relativamente difícil, né? Porque a gente tem que lembrar um pouco de função afim, né? O que o coeficiente angular significa, tá? Mas é um problema bem interessante esse aí.